A ceia de Natal estava impecável, um quadro vivo pintado com as cores da tradição e do meu afeto. A toalha de linho branco, uma relíquia que pertenceu à minha mãe, descia em cascata pela longa mesa de mogno. Cada peça da louça fina, que eu mantinha guardada como um tesouro para momentos como aquele, refletia a luz dançante dos candelabros, criando pequenas estrelas sobre a porcelana. O aroma de peru assado, temperado com as ervas que eu mesma cultivei, misturava-se ao perfume adocicado das nozes torradas, preenchendo cada canto da casa que eu, com o suor do meu trabalho e as economias de uma vida, ajudei meu filho Ricardo a comprar. Tudo estava em seu devido lugar, perfeitamente arranjado para celebrar a união e o amor. Tudo, ao que parecia, exceto a minha própria presença naquela celebração que eu mesma orquestrei. Mal podia imaginar que o palco que montei com tanto carinho seria o cenário da minha maior humilhação, uma ferida aberta na frente de todos que eu amava. Minha nora, Sandra, ergueu sua taça de cristal, não para um brinde festivo, mas para proferir uma sentença fria e calculada. Seus olhos, de um azul gélido que combinava com a noite lá fora, fixaram-se nos meus, atravessando a mesa e o coração. "Ivone", disse ela, a voz ressoando com uma clareza cruel, alta o suficiente para que cada um dos convidados, amigos e familiares, ouvisse sem qualquer margem para dúvida. "Agradecemos imensamente sua ajuda na cozinha, foi fundamental, mas este lugar à mesa está reservado para a nossa família. A família de verdade." A frase pairou no ar, densa e venenosa, transformando a atmosfera festiva em um tribunal silencioso onde eu era a única ré. Antes de continuar, comente de onde você está assistindo. Eu adoro saber até onde minha voz chega, e isso fortalece nossa comunidade. Eu senti o peso de cada palavra, um golpe que me tirou o ar e fez o mundo girar em câmera lenta, um pesadelo se desenrolando sob as luzes de Natal. O silêncio que se instalou em seguida foi mais violento e ensurdecedor do que qualquer grito de protesto que eu pudesse ter dado. Foi um silêncio cúmplice, um vácuo preenchido apenas pela minha dor crescente. Cada par de olhos na sala se voltou para mim, uma plateia mórbida, aguardando o desfecho da minha humilhação pública. Pude ver a pena disfarçada no rosto de alguns primos distantes, a indiferença polida nos amigos de Sandra, que mal me conheciam, e um vazio covarde, o mais doloroso de todos, no semblante do meu próprio filho. Ricardo não ousou me olhar. Ele simplesmente encarou seu prato, como se o desenho de azevinho na porcelana fosse a obra de arte mais complexa e fascinante do mundo, um refúgio para não ter que testemunhar o desmoronamento da sua própria mãe. Sua omissão foi a facada final, a confirmação de que eu estava completamente sozinha naquele campo de batalha disfarçado de sala de jantar. "A família de verdade?" repeti em um sussurro que mal conseguiu escapar dos meus lábios, um som frágil que se perdeu na vastidão da sala. A pergunta ecoou dentro de mim, ricocheteando nas paredes da minha alma. O que eu era, então, se não parte daquela família? Uma peça de mobília antiga, útil para compor o cenário, mas facilmente descartável? Uma serviçal dedicada que, após preparar o banquete com as receitas da minha avó, deveria se retirar discretamente para os seus aposentos, deixando os senhores desfrutarem da festa? A humilhação me subiu pelo corpo como uma febre, um calor insuportável que queimou meu rosto e apertou meu peito, roubando-me o ar. Cada batida do meu coração era um martelo de dor, cravando a certeza de que meu valor, aos olhos deles, havia se reduzido a nada. Eu era uma sombra no meu próprio lar, uma rainha deposta no reino que ajudei a construir com minhas próprias mãos. Sandra exibiu um sorriso, um gesto cruel e milimetricamente ensaiado que não alcançou seus olhos, tornando sua expressão ainda mais assustadora. "Você entende, não é, Ivone? É o nosso primeiro Natal como anfitriões oficiais nesta casa nova. Queremos que tudo seja moderno, novo." A palavra velha não foi dita, mas pairou no ar como uma fumaça tóxica, compreendida por todos os presentes. Ela estava me descartando como se eu fosse um objeto fora de moda,
um bibelô empoeirado que não combinava mais com a sua decoração contemporânea e minimalista. A modernidade deles exigia a minha exclusão, o meu apagamento. Ela não estava apenas me tirando um lugar à mesa. Estava me negando um lugar em suas vidas, redefinindo as fronteiras da família para me deixar do lado de fora, no frio. E o silêncio do meu filho era a assinatura dele naquele decreto de exílio. Uma traição que doía mais do que qualquer palavra que ela pudesse dizer. Onde foi que tudo mudou de maneira tão drástica? Por que eu permiti que chegássemos a este ponto de desrespeito absoluto? As perguntas giravam em minha cabeça, um carrossel de memórias e arrependimentos. Lembrei-me dos dias em que Ricardo era um menino que segurava minha mão, prometendo cuidar de mim para sempre. Lembrei-me de quando Sandra chegou, com seu sorriso doce e promessas de ser a filha que nunca tive. Onde ficou tudo isso? Quando foi que o amor se transformou em conveniência e o respeito em tolerância? Enquanto eu me levantava, sentindo o peso de cada olhar sobre mim como se fossem pedras, minhas mãos tremiam, mas meu corpo se movia com uma rigidez recém-descoberta. Era a dignidade ferida, tentando se manter de pé. Uma última tentativa de não me desintegrar completamente na frente dos meus algozes e da plateia que assistia calada à minha derrocada. Empurrei a cadeira para trás, e o som arrastado da madeira no piso polido foi o único protesto naquele ambiente sufocante, um grito silencioso da minha alma. Ninguém ousou dizer uma única palavra para me defender, para interceder por mim. Nem mesmo Ricardo, o menino para quem dediquei minha vida, para quem sacrifiquei sonhos, economias e noites de sono. Ele permaneceu calado, um cúmplice passivo da minha exclusão, o que o tornava ainda mais culpado aos meus olhos. Sua covardia era a prova final de que eu havia me tornado um fardo, uma peça descartável no quebra-cabeça da vida perfeita que ele e Sandra tanto almejavam construir. Aquele silêncio era mais do que uma falta de palavras. Era uma escolha consciente de me abandonar à minha própria sorte, de validar a crueldade da esposa dele em detrimento da honra da própria mãe. Virei-me e caminhei em direção à cozinha, o meu suposto lugar, o bastidor da festa da qual eu era agora uma pária. Cada passo era uma facada no meu orgulho, uma jornada dolorosa que parecia não ter fim. Atrás de mim, ouvi o tilintar tímido de talheres recomeçando, seguido pelo som de conversas forçadas que tentavam preencher o vácuo constrangedor que minha ausência havia deixado. Para eles, a crise já havia passado. A peça indesejada foi removida do palco e o espetáculo podia continuar sem interrupções. Para eles, eu já havia desaparecido, evaporado no ar como uma memória inconveniente. O banquete, preparado com meu amor e meu suor, continuaria a ser servido, e meu lugar vazio seria rapidamente esquecido. A rapidez com que fui apagada da cena foi a revelação mais brutal da minha insignificância para aquelas pessoas que eu mais amava no mundo. A porta da cozinha se fechou atrás de mim, um som surdo que abafou a festa e selou meu isolamento. Encostei-me na madeira fria da porta, sentindo sua solidez contra minhas costas, e finalmente permiti que uma única lágrima, quente e pesada, escorresse pelo meu rosto. Era uma lágrima de dor profunda. Sim, uma lágrima pela perda do meu filho e pela ingratidão que me sufocava. Mas, misturada àquela tristeza, havia algo novo, algo que eu não sentia há muito tempo, uma fúria gelada e cristalina que começava a despertar de uma longa e perigosa dormência. Aquela lágrima não era um sinal de rendição. Era o batismo de uma nova mulher, uma que estava sendo forjada no fogo da humilhação. Eles pensaram que me quebraram, mas tudo o que fizeram foi despertar um poder que eu mesma havia esquecido que possuía. Lembrei-me de cada sacrifício, as imagens passando pela minha mente como um filme mudo e doloroso. O carro que vendi, meu único bem de valor na época, para dar a entrada nesta mesma casa. As joias de família, herança da minha avó, que penhorei sem hesitar para pagar pelo casamento luxuoso que Sandra exigiu, com uma lista de convidados cheia de pessoas que eu nunca tinha visto. As incontáveis noites em que cuidei do meu neto, abdicando do meu descanso para que eles pudessem sair, viajar e construir a sua tão aclamada vida moderna.
Tudo ignorado, apagado, como se nunca tivesse acontecido. Eles me viam como fraca, como um recurso inesgotável a ser explorado e depois descartado. Uma matriarca sem poder, uma rainha exilada em seu próprio reino. Mal sabiam eles que o pior ainda estava por vir, mas não para mim. Naquele momento, encostada naquela porta, enquanto o aroma da minha comida servia de banquete para quem me desprezou, decidi que o jogo havia mudado. A tristeza durou exatamente o tempo de uma respiração profunda, o tempo que levei para secar aquela única e derradeira lágrima. Depois, como o sol rompendo uma tempestade, uma clareza cortante e fria tomou conta de mim, uma lucidez que eu não sentia há anos, talvez décadas. A mulher frágil e magoada que se encostou na porta da cozinha dissolveu-se, dando lugar a uma estrategista que despertava de um longo sono. Sequei meu rosto com as costas da mão, não com delicadeza, mas com a firmeza de quem limpa um tabuleiro para começar um novo jogo. Meu caminho não foi em direção ao quarto de hóspedes, o exílio silencioso que eles haviam me destinado, mas sim para o pequeno escritório no fim do corredor. Aquele era o santuário do meu falecido marido, Otávio, um lugar que eu raramente visitava, mas que agora se tornava meu quartel-general, o centro de comando da minha reconquista. Otávio sempre me dizia, com aquela sua voz grave e serena que ainda ecoava em minha mente: confie nas pessoas, Ivone, mas sempre mantenha os documentos em ordem, pois o papel tem mais memória e mais honra do que muitos homens. Ele era um homem prático, um engenheiro que via o mundo em estruturas e alicerces, e desconfiava profundamente da natureza humana quando o dinheiro e a conveniência entravam em cena. Sua previdência, que por anos eu considerei um pessimismo exagerado, uma falta de fé na bondade alheia, agora se revelava como minha maior e mais poderosa arma. Ele não me deixou apenas saudades e boas lembranças. Ele me deixou um arsenal cuidadosamente organizado e catalogado, esperando pelo dia em que eu precisasse lutar pelo que era meu. E aquele dia, sem qualquer sombra de dúvida, havia finalmente chegado. Com um propósito renovado, caminhei até sua imponente escrivaninha de mogno, a mesma onde ele assinou tantos contratos e planejou nosso futuro. Minhas mãos não tremiam mais. Deslizei os dedos pelo veio da madeira até encontrar o puxador de bronze da última gaveta, a mais baixa e discreta. Abria, e o leve rangido foi como uma nota musical, anunciando o início de uma nova sinfonia. Lá dentro, intocada pelo tempo, repousava uma pasta de couro vermelha, grossa e pesada. Não era apenas um arquivo, era a caixa preta da nossa vida, o registro factual de cada passo que demos. Ali, eu sabia, não estavam guardadas apenas memórias, mas a prova irrefutável da minha soberania, o documento que transformaria a arrogância deles em puro desespero. Eles não podiam imaginar o que eu guardava em silêncio. Puxei a pasta para o meu colo, seu peso familiar e reconfortante. Ao abri-la, o cheiro de papel antigo e de tinta me transportou para o passado, para o dia em que assinei aqueles papéis. No topo da pilha, protegido por uma folha de plástico, estava o documento mais importante de todos: a escritura original desta casa, registrada única e exclusivamente em meu nome, Ivone de Almeida Sampaio. O acordo que fiz com Ricardo e Sandra fora verbal, um pacto de amor e confiança. Eu compraria a casa para eles começarem a vida e eles morariam nela, pagando apenas os custos de manutenção, como um aluguel simbólico. Era um usufruto informal, uma concessão de mãe, um presente que eles acabaram de jogar de volta no meu rosto com o mais profundo desprezo. O amor, naquela noite, se provou uma moeda sem valor para eles. Mas havia mais, muito mais. Meu marido, em sua sabedoria infinita, havia me ensinado a documentar tudo. Folheei as páginas seguintes e encontrei as cópias de cada transferência bancária que fiz para a conta conjunta deles ao longo dos anos. Cada uma vinha com uma anotação detalhada, escrita com a caligrafia elegante de Otávio, que me ajudou a organizar tudo antes de partir. Entrada: apartamento Ricardo, pagamento buffet, casamento, Sandra, reforma completa da cozinha,
presente de nascimento do neto. Eram provas irrefutáveis dos meus sacrifícios. Um diário financeiro que desmentia a narrativa de que eu era apenas uma convidada, uma ajudante. Eu não era uma convidada. Eu era a investidora principal, a patrocinadora daquela vida de aparências que eles tanto se orgulhavam de exibir para os amigos. Com a pasta ao meu lado, peguei meu celular, o aparelho que tantas vezes usei para ver fotos do meu neto e receber mensagens curtas e frias do meu filho. Meu primeiro instinto foi ligar para o meu advogado, mas a fúria calculada que me dominava pedia algo mais rápido, mais imediato, uma prova do meu poder independente. Abri o aplicativo do meu banco e, com o coração batendo firme e forte no peito, acessei a conta de investimentos que mantinha em segredo absoluto há mais de uma década. Era uma reserva considerável, um patrimônio que Otávio insistiu que eu construísse longe dos olhos de todos, para o dia em que eu precisasse recomeçar, ele dizia. Mal sabia ele que não seria um recomeço por necessidade, mas por escolha. Uma escolha de retomar o controle total da minha vida. Aquele dia havia chegado, e a sensação não era de desespero, mas de libertação. O dinheiro naquela conta não era para uma emergência, mas para uma emancipação. O plano começou a se formar em minha mente, não com o calor da raiva, mas com a precisão fria de um cirurgião preparando-se para uma operação delicada. A humilhação deles não seria sussurrada nos bastidores, na cozinha onde me exilaram. Seria um espetáculo público, encenado ali mesmo, naquela mesma mesa de jantar, sob a luz dos candelabros que eles tanto admiravam como símbolo de seu status. Minha vingança não seria um grito desesperado de dor, mas uma declaração factual, jurídica e irrevogável, que os deixaria sem chão, sem teto e sem argumentos. Mal sabiam eles o que eu estava prestes a revelar. Com o plano traçado, enviei uma mensagem de texto para o Dr. Almeida, meu advogado e amigo de confiança da família há mais de 30 anos. O texto era curto, direto e não deixava margem para dúvidas ou atrasos. Preciso que me envie por e-mail, agora, a segunda via da notificação de revogação de comodato referente ao imóvel da Rua das Acácias. Urgente. Ele, conhecendo meu histórico de generosidade quase tola para com meu filho e a desconfiança que sempre nutriu por Sandra, não precisaria de mais explicações. Ele entenderia que a barragem de paciência finalmente havia se rompido e que a hora da justiça havia chegado. A resposta não demorou nem um minuto. Enviando agora, Dona Ivone. Fico à sua disposição. Em poucos segundos, uma notificação iluminou a tela do meu celular. O e-mail do Dr. Almeida havia chegado, com o documento em anexo. A mesma tecnologia que Sandra idolatrava, que ela usava para exibir sua vida perfeita e me excluir sutilmente de seus planos, seria agora a ferramenta da sua queda vertiginosa. Eu não precisava mais de testemunhas que confirmassem minha dor ou de aliados que me defendessem. Eu tinha algo muito mais poderoso e inquestionável. Eu tinha a lei, a verdade e os documentos oficiais ao meu lado. A força deles era baseada em aparências e na minha submissão. A minha força, por outro lado, estava impressa em papel timbrado, registrada em cartório e validada pelo sistema legal. Respirei fundo, sentindo o poder fluir de volta para cada célula do meu corpo, como um rio que retoma seu curso natural após uma seca prolongada. A imagem da velha senhora frágil, da avó dócil e da sogra subserviente se desfez como fumaça, dando lugar à mulher que eu realmente era. A mulher que administrou os negócios da família ao lado de Otávio por décadas, a mulher que negociava com fornecedores e equilibrava orçamentos complexos. A mulher que meu marido sempre viu como sua igual, sua parceira em todas as batalhas. Eu havia me permitido esquecer quem eu era, adormecida pela rotina e pela esperança de ser amada. Agora estava desperta, e a mulher que acordou não estava disposta a ceder nem mais 1 centímetro do seu território. Olhei meu reflexo no vidro escuro da janela do escritório, que espelhava a luz suave do abajur. A mulher que me encarava de volta tinha um brilho diferente nos olhos, uma chama que eu não via há muito tempo. Era um misto de dor e determinação, uma promessa silenciosa de que a humilhação daquela noite não seria o fim da minha história,
mas o prólogo da minha maior vitória. Ela não estava mais chorando. Ela não estava mais tremendo. Ela estava pronta para a batalha final, uma guerra que ela não escolheu começar, mas que, com toda a certeza do mundo, iria terminar. E terminaria sob os seus termos, e apenas sob os seus termos. Eles me subestimaram de todas as formas possíveis. Viram minha generosidade como fraqueza, meu silêncio como consentimento e minha idade como um sinal de senilidade e irrelevância. Acharam que podiam me usar como um degrau para subir na vida e depois me chutar para o lado quando não fosse mais útil. O que eles nunca consideraram, em sua arrogância e egoísmo, é que a matriarca da família não é apenas a raiz que nutre, mas também a rocha sobre a qual toda a estrutura é construída. E quando essa rocha decide se mover, toda a casa, com seus moradores ingratos e suas fundações frágeis, está destinada a desmoronar de forma espetacular. Eles não tinham a menor ideia da tempestade que estavam prestes a enfrentar. Com a pasta de couro vermelha em uma mão e o celular exibindo o documento legal na outra, senti-me como uma general indo para o campo de batalha, armada até os dentes. Meus documentos eram minha infantaria, a prova irrefutável dos fatos. O conhecimento jurídico que Otávio me ensinou era minha artilharia, pronta para demolir as defesas frágeis deles. E a minha dignidade ferida era minha cavalaria, impulsionando-me para a frente com uma força imparável. Cada passo que eu dava de volta em direção à sala de jantar era firme, calculado, o som dos meus sapatos no assoalho de madeira marcando o ritmo de uma marcha fúnebre. A marcha fúnebre da vida confortável e parasitária que eles construíram às minhas custas. O caminho do escritório até a sala de jantar, que antes pareceu uma jornada de derrota, agora era uma passarela de poder. Eu não era mais a vítima se retirando para lamber as feridas. Eu era a juíza caminhando para proferir a sentença. A festa deles, a celebração da sua suposta independência e modernidade, estava prestes a ser interrompida de forma abrupta e definitiva. O banquete que preparei com tanto amor seria o cenário da sua ruína. Eles queriam uma noite de Natal memorável, e eu estava prestes a dar exatamente isso a eles. Uma noite que ficaria gravada em suas memórias para sempre, mas não pelos motivos que eles imaginavam. O pior para eles estava a apenas uma porta de distância. Parei diante da porta fechada da sala de jantar, o som abafado de suas risadas e conversas forçadas chegando até mim. Por um instante, senti o peso da decisão. Mas então, a imagem do olhar vazio do meu filho e do sorriso cruel da minha nora se projetou em minha mente, apagando qualquer vestígio de hesitação. Eles haviam feito sua escolha quando me humilharam. Agora eu faria a minha. Girei a maçaneta de metal frio, o clique do mecanismo soando como o engatilhar de uma arma. A ceia de Natal deles estava prestes a ter o prato principal, aquele que não estava no cardápio que planejei, a verdade. E como toda boa vingança, ela seria servida fria, implacável e na frente de todos. Abri a porta da sala de jantar com um movimento suave, mas que soou como um trovão no ambiente subitamente silenciado. As conversas morreram nos lábios dos convidados, os talheres pararam a meio caminho dos pratos e todos os rostos se viraram em minha direção, uma plateia de estátuas de cera congeladas pela surpresa. Sandra, que estava no meio de uma anedota animada, me fuzilou com um olhar de pura irritação, sua expressão deixando claro que minha volta era uma inconveniência inaceitável, uma mancha em sua noite perfeitamente curada. Ignorei-a, assim como ignorei os olhares curiosos e constrangidos dos demais. Meu foco estava cravado em apenas duas pessoas, meu filho e minha nora, os arquitetos da minha dor e, consequentemente, da sua própria ruína iminente. Havia uma nova energia em mim, uma frieza que parecia emanar da minha pele, e todos na sala, sem exceção, podiam senti-la. Caminhei lentamente, meus passos ecoando no assoalho de madeira polida com uma cadência deliberada, uma marcha de reconquista. Não fui para o meu antigo lugar, nem para a cadeira vazia que eles me destinaram na obscuridade. Fui diretamente para a cabeceira da mesa, o lugar de honra,
O trono que pertenceu a Otávio e que, por direito e por herança, agora era meu. Cada passo era uma afirmação silenciosa de poder, um ato de insubordinação contra o decreto de exílio que me fora imposto minutos antes. Eu podia sentir o pânico começando a se instalar nos olhos de Ricardo, a confusão se misturando ao medo enquanto ele tentava decifrar a mulher que se aproximava, uma versão de sua mãe que ele nunca havia conhecido. A mulher frágil havia ficado na cozinha. A mulher que agora estava diante deles era a proprietária, a juíza e a executora da sentença. Espero não estar interrompendo nada de extrema importância. Comecei, minha voz soando firme e clara, sem qualquer vestígio do tremor que senti mais cedo. As palavras foram ditas com uma calma cortante, carregadas de uma ironia que só os mais atentos perceberam. Com um gesto calculado, depositei a pasta de couro vermelha sobre a toalha de linho branco. O som abafado do impacto ecoando no silêncio mortal que se instalara. A pasta, com seu brilho envelhecido, parecia um artefato alienígena naquela mesa festiva, um presságio sombrio do que estava por vir. Todos os olhos se fixaram nela, como se fosse uma bomba relógio prestes a detonar e estilhaçar a farsa daquela celebração. E, de certa forma, era exatamente isso que ela representava: o fim do teatro deles. Ricardo finalmente ergueu o olhar do seu prato, a confusão em seus olhos dando lugar a um pavor crescente. Ele umedeceu os lábios, a covardia evidente em cada pequeno gesto. "Mãe, o que é isso? Por favor, vamos conversar sobre isso depois, em particular." Sua voz era um apelo fraco, uma tentativa patética de adiar o inevitável, de empurrar a sujeira para debaixo do tapete mais uma vez. Ele queria controlar a narrativa, manter as aparências diante dos amigos e contatos de Sandra. Mas o tempo para conversas privadas, para acordos sussurrados e para a minha submissão silenciosa havia terminado de forma irrevogável. O palco já estava montado, a plateia estava a postos e o espetáculo da verdade estava prestes a começar, quer ele quisesse ou não. "Não, Ricardo, nós não vamos conversar depois. Nós vamos conversar agora", respondi, meu tom gélido, não admitindo qualquer tipo de réplica ou negociação. Virei meu rosto lentamente na direção de Sandra, que me observava com uma mistura de raiva e apreensão. "Sandra, você foi bastante enfática há alguns minutos quando disse que este lugar à mesa era reservado para a família de verdade. E essa sua afirmação, veja só que curioso, me fez refletir profundamente sobre o verdadeiro significado de família, de propriedade e de pertencimento." Minha voz era metódica, cada palavra escolhida para construir a tensão, para preparar o terreno para o golpe final. Eu estava usando as próprias armas dela, a humilhação pública, mas com uma precisão cirúrgica que ela jamais sonharia em possuir. Com um movimento deliberado, abri a pasta de couro e retirei o primeiro documento, a escritura original da casa. O papel amarelado pelo tempo parecia pesado em minhas mãos, pesado com a verdade que continha. Sem dizer mais nada, deslizei o documento pela superfície lisa da mesa, fazendo-o cruzar o campo de batalha de porcelana e cristal até parar perfeitamente em frente ao prato intocado de Sandra. Meus olhos se fixaram nos dela, frios e inquisidores. "Você se importa de ler para todos nós o nome do proprietário legal deste imóvel, por favor?" Em voz alta, para que não reste nenhuma dúvida. A ordem era um desafio direto, uma armadilha retórica da qual ela não tinha como escapar sem se expor completamente. Ela baixou os olhos para o papel e eu pude ver o exato momento em que a realidade a atingiu como um soco no estômago. A cor sumiu de seu rosto, deixando para trás uma palidez cadavérica. Seus olhos, antes tão arrogantes e gélidos, arregalaram-se em pura descrença e pânico. Ela abriu a boca para falar, mas apenas um som engasgado escapou, uma gagueira patética de quem perdeu completamente o roteiro. O sorriso presunçoso que ela usava como armadura derreteu, substituído por uma máscara de terror absoluto. Todos na mesa testemunharam sua desintegração, o colapso da rainha do castelo de cartas que ela mesma construiu sobre as fundações da minha generosidade.
O silêncio na sala era agora um testemunho ensurdecedor da sua queda. Deixe-me ajudá-la, já que parece ter perdido a voz, continuei, meu tom implacável, sem um pingo de piedade. Inclinei-me ligeiramente para a frente, garantindo que cada pessoa na sala ouvisse minhas próximas palavras com clareza cristalina. O nome que consta aí é Ivone de Almeida Sampaio. Eu. Esta casa, Sandra, este palco onde você se sente tão confortável para ditar as regras e humilhar quem te acolheu, é minha. Total e legalmente minha. Vocês dois moram aqui única e exclusivamente por minha permissão. Uma permissão, um comodato verbal, que acaba de ser oficialmente revogado neste exato instante. Cada palavra era um prego no caixão da vida de luxo e aparências que eles haviam construído às minhas custas. Um murmúrio chocado e audível percorreu a mesa. Os convidados trocavam olhares incrédulos, suas expressões variando entre o espanto e uma admiração contida pela minha audácia. Ricardo empalideceu a um ponto que pensei que fosse desmaiar, finalmente compreendendo a dimensão catastrófica do seu erro, da sua omissão covarde. Mãe, por favor, não faça isso, é noite de Natal, ele suplicou, a voz embargada, tentando se agarrar ao último fio de sentimentalismo como um homem se afogando se agarra a um pedaço de madeira. Ele ousava invocar o espírito natalino, a mesma celebração da qual ele me excluiu, sem hesitar um segundo, na esperança de que isso pudesse me comover e me fazer recuar. Que tolo! Soltei uma risada, um som seco e sem alegria que cortou o ar. Natal? Questionei, erguendo uma sobrancelha. Onde estava o seu espírito natalino, Ricardo, quando você ficou em silêncio, encarando seu prato como um covarde, enquanto sua esposa me humilhava e me expulsava da minha própria mesa? O espírito natalino, para mim, morreu há exatamente 35 minutos, no corredor que leva à cozinha. Morreu junto com a imagem idealizada que eu ainda insistia em ter do meu próprio filho. A verdade nua e crua foi exposta, despida de qualquer filtro emocional. Eu não estava mais falando como uma mãe magoada, mas como uma credora cobrando uma dívida de honra que jamais seria paga. Sandra, recuperando-se do choque inicial, deixou que a raiva tomasse o lugar do medo. Seu rosto se contorceu em uma máscara de ódio. Você é uma velha louca e manipuladora? Isso não pode ser legal. Nós temos direitos sobre esta casa. Moramos aqui há anos. Ela gritou, a voz esganiçada e estridente, quebrando o último resquício de sua compostura. Sua reação era previsível, a negação desesperada de quem se recusa a aceitar que o jogo acabou e que ela perdeu de forma definitiva. Ela tentava se pintar como vítima, como se a generosidade que recebeu por tanto tempo fosse, de alguma forma, um direito adquirido, uma posse que lhe fora injustamente roubada por uma megera senil. Direitos? Repeti a palavra com um desdém palpável. Os únicos direitos que vocês tinham aqui eram baseados na minha boa vontade, na minha paciência e no meu amor. E todos os três se esgotaram completamente esta noite. Com calma, peguei meu celular que estava em meu bolso e o coloquei sobre a mesa, com a tela virada para eles. Para sanar qualquer dúvida sobre a legalidade do ato, meu advogado, Dr. Almeida, já me enviou por e-mail a notificação extrajudicial de revogação de comodato e desocupação imediata do imóvel. Vocês têm exatamente 1 hora, a partir de agora, para recolher seus pertences estritamente pessoais e deixar a minha propriedade. Após esse prazo, considerarei qualquer item restante como um presente de despedida. O clímax foi uma execução pública, financeira e jurídica, realizada sem uma única gota de sangue, mas com uma letalidade avassaladora. A humilhação que eles me infligiram foi devolvida a eles, multiplicada por 1000, não com insultos, mas com fatos, leis e documentos irrefutáveis. Eles foram expostos como parasitas ingratos e gananciosos na frente de todos os amigos e contatos que tanto se esforçavam para impressionar. O status social que eles construíram com tanto esmero, usando meu dinheiro e meus sacrifícios como alicerce, desmoronou em questão de minutos, transformando-se em pó diante dos olhos de sua própria plateia.
Eles não eram os anfitriões modernos e bem-sucedidos, eram apenas inquilinos inadimplentes sendo despejados. Virei-me então para os convidados, que me observavam com uma mistura de choque, medo e, em alguns casos, uma admiração relutante. Minha voz, agora, assumiu um tom de anfitriã retomando o controle de sua festa. A ceia, infelizmente, chegou ao fim. Agradeço imensamente a presença de cada um de vocês esta noite, mas, como podem ver, a casa precisa passar por uma limpeza profunda e imediata. Peço, com toda a educação, que se retirem. A metáfora era clara e cortante. Eu não estava apenas me referindo aos pratos sujos e à bagunça da celebração, mas à contaminação moral que precisava ser expurgada daquele lar. Ninguém ousou discutir ou demorar. Em um movimento quase sincronizado, cadeiras foram arrastadas, guardanapos foram deixados sobre a mesa e os convidados começaram a se levantar, evitando olhar diretamente para Ricardo ou Sandra. Em poucos minutos, a sala de jantar começou a se esvaziar em um silêncio constrangedor, deixando para trás apenas os destroços da festa e os 2 arquitetos de sua própria desgraça. Restaram apenas Ricardo, paralisado na cadeira, o rosto pálido como um fantasma, e Sandra de pé, o corpo tremendo de uma raiva impotente, o rosto contorcido em uma máscara de puro ódio. A rainha havia sido publicamente destronada em seu próprio baile, e o rei consorte, paralisado, apenas assistia ao desmantelamento de seu reino de mentiras. O que se seguiu foi uma cena que beirava o patético, um espetáculo de desespero que contrastava brutalmente com a arrogância de minutos atrás. Sandra, com o rosto manchado de lágrimas de raiva, corria pelos cômodos como um animal enjaulado, atirando roupas de grife, sapatos caros e objetos de decoração em malas de viagem abertas às pressas. Cada objeto que caía dentro da mala era acompanhado por um xingamento sussurrado, uma praga contra a velha que ousou destruir seu mundo perfeito. Ricardo, por sua vez, tentou uma última e desesperada apelação. Ele se aproximou de mim, os olhos suplicantes, a voz trêmula, falando sobre laços de família, sobre o sagrado perdão natalino, sobre os anos que passamos juntos. Ele tentou evocar a mãe que ele conhecia, a mulher que sempre cedia, que sempre perdoava, na esperança de encontrar um vestígio dela em meio à minha nova e gélida postura. Ele não entendeu que aquela mulher havia morrido na cozinha, vítima de sua própria omissão. Perdão é algo que se conquista com arrependimento e se merece com honra, Ricardo. E família é um pilar que se constrói com respeito e lealdade, respondi, minha voz calma e nivelada, sem o menor traço de emoção. Eu permaneci sentada na cabeceira da mesa, uma rainha em seu trono, observando o desmantelamento caótico da vida falsa que eles haviam construído sobre minhas fundações. Vocês não demonstraram arrependimento, apenas pânico, não agiram com honra, apenas com conveniência, e destruíram o pilar da família no momento em que me trataram como uma serviçal descartável. Não há nada para perdoar aqui, apenas consequências a serem enfrentadas. Esta é a colheita da semente que vocês mesmos plantaram com tanto esmero. Agora, por favor, agilizem a saída. O tempo de vocês nesta casa está se esgotando rapidamente, e minha paciência já se esgotou por completo. Minhas palavras eram lâminas, cortando o último fio de esperança que ele pudesse ter de uma reconciliação. Eu não senti alegria sádica ao vê-los naquela situação humilhante, correndo para salvar os destroços de sua vida superficial. O que senti foi algo muito mais profundo e complexo, uma paz fria, a paz de um cirurgião que realiza uma amputação necessária para salvar o resto do corpo de uma gangrena que avançava silenciosamente. A parte doente da minha vida, a relação parasitária que me consumia e me diminuía dia após dia, estava sendo removida à força, de forma dolorosa, mas definitiva. Era um procedimento para salvar minha própria alma, minha dignidade, meu futuro. O alívio que me invadiu não era quente e eufórico, mas sim frio e lúcido, a clareza de quem finalmente se livra de um peso que carregou por tempo demais, um fardo que confundia com amor, mas que na verdade era apenas exploração e ingratidão.
Em menos de 1 hora, como o prazo estipulado, eles se foram. A porta da frente bateu com uma finalidade retumbante, e o som do motor do carro deles, cantando pneus no asfalto molhado pela neve que começava a cair, foi a trilha sonora do fim de uma era. O carro desapareceu na escuridão da noite de Natal, deixando para trás uma casa subitamente silenciosa, preenchida apenas pelos restos de uma festa interrompida e pelo eco de suas vozes desesperadas. O aroma de peru assado ainda pairava no ar, um fantasma da celebração que nunca aconteceu. Mas para mim, aquele cheiro não era mais o de uma humilhação. Tinha se transformado no perfume da vitória, o aroma inebriante da minha liberdade recém-conquistada, a prova de que eu havia retomado o controle do meu próprio destino. Fiquei sozinha na imensa sala de jantar, um campo de batalha após o cessar-fogo. Olhei para a mesa bagunçada, para os pratos intocados, para os copos de cristal meio cheios e para o meu lugar vazio, a cadeira que fora o estopim de toda aquela revolução. Aquele espaço vago, que antes representara minha exclusão e minha dor, agora simbolizava algo completamente diferente. Era o ponto de partida da minha libertação, o marco zero da minha nova vida. Levantei-me e caminhei lentamente até a grande janela da sala, observando os flocos de neve que agora caíam mais densos, cobrindo o mundo lá fora com um manto branco e purificador. Era como se a própria natureza estivesse limpando o cenário, preparando o palco para o meu recomeço, para a página em branco que eu começaria a escrever a partir daquele exato momento. Pela primeira vez em muitos e muitos anos, eu não sentia o peso esmagador da obrigação, a angústia de tentar agradar quem não merecia, ou a dor lancinante da ingratidão. O que eu sentia era uma leveza quase transcendental, como se correntes invisíveis que me prendiam há décadas tivessem sido finalmente rompidas. A casa, que por tanto tempo pareceu um fardo, um presente não apreciado que eu precisava manter para eles, agora se revelava em sua verdadeira essência, meu porto seguro, meu castelo reconquistado, o santuário da minha paz. Cada canto, cada móvel, cada tijolo parecia respirar aliviado junto comigo. Eu não era mais uma convidada em minha própria vida, uma figura secundária na história dos outros. Eu era a protagonista, a roteirista e a diretora da minha própria jornada. Meu celular vibrou sobre a mesa de mogno, o som quebrando o silêncio reverente. Era uma mensagem curta e profissional do Dr. Almeida, meu fiel advogado e amigo. Tudo em ordem, Dona Ivone. O oficial de justiça foi notificado e estará de prontidão caso haja qualquer tentativa de retorno. Tenha um Feliz Natal. E pela primeira vez naquela noite longa e tumultuada, eu sorri. Um sorriso genuíno que nasceu no fundo da alma e iluminou meu rosto. Seria, de fato, um Feliz Natal. O primeiro de muitos na minha nova vida. Uma vida regida pelos meus termos, pelas minhas vontades e pelo meu inegociável autorrespeito. Aquele pequeno gesto de validação legal foi o selo final no meu decreto de independência. A confirmação de que o passado estava oficialmente encerrado. A vingança, percebi naquele instante de clareza, não foi o prato principal daquela ceia. A vingança foi apenas o aperitivo amargo, a entrada necessária para limpar o paladar de anos de submissão e desvalorização. O verdadeiro banquete, a verdadeira celebração, era a minha liberdade recém-descoberta, a minha dignidade restaurada e o futuro vasto e promissor que se abria à minha frente como um horizonte sem nuvens. Um futuro que eu mesma iria desenhar, com as cores que eu escolhesse, sem pedir permissão, sem buscar aprovação, sem me diminuir para caber nos mundos pequenos de outras pessoas. A justiça não era apenas sobre punir os ingratos. Era, acima de tudo, sobre me libertar da influência tóxica deles para sempre. Com um passo firme, contornei a mesa, peguei uma taça de cristal limpa que havia sido reservada para um brinde que nunca aconteceu e servi uma generosa dose do melhor vinho tinto da adega de Otávio. Caminhei de volta para a cabeceira, para o meu lugar de direito, e ergui a taça no silêncio solene da minha casa recuperada. Não era um brinde à solidão, mas à minha própria companhia. Um brinde à força que eu havia esquecido que possuía,
a clareza que a dor me proporcionou e a paz implacável que eu acabara de conquistar com minhas próprias mãos. A rainha não estava apenas de volta ao seu trono. Ela estava, pela primeira vez, governando única e exclusivamente para si mesma, em um reino de paz e dignidade. Se essa virada te trouxe alívio, escreva justiça nos comentários e compartilhe esta história. Para que nenhuma outra mulher, em nenhum lugar do mundo, se esqueça do poder imenso que reside em seus próprios documentos, em sua própria independência financeira e, principalmente, na força inabalável de sua própria alma, quando ela decide que não aceitará nada menos do que o respeito que merece.